Graças e paz, meus amados irmãos. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma circunstância ocorrida na vida do apóstolo Pedro. Geralmente, nós ouvimos muito sobre a traição que Judas cometeu ao entregar Jesus aos sumos sacerdotes judeus por uma quantia de 30 moedas de prata. Mas o grande apóstolo Pedro também cometeu uma traição. Quando havia terminado a Santa Ceia, ou a última ceia, período da Páscoa, Jesus disse para os apóstolos: olha, um de vocês vai me trair, todos vocês vão se escandalizar de mim, vão fugir e tal. Ainda disse para Pedro: olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E ainda fez uma menção de um canto de um galo. E Pedro disse: não, ainda que todos esses aqui te neguem, eu jamais te negarei, eu jamais vou dizer que não te conheço. Uma frase de efeito, né? Mas na verdade não foi bem assim. Quando Jesus ele estava preso na casa do sumo sacerdote, sendo julgado ou incriminado ali, Pedro estava no pátio tentando ver alguma coisa e ficou perto de uma fogueira. Lá ele foi identificado e disseram: você não é um deles? Ele disse: não. E perguntaram mais 2 vezes, ele não. O galo cantou, ele caiu em si e saiu dali com o coração pesado, chorando, e bateu aquele arrependimento, aquele remorso, e ele foi embora dali. Nós sabemos que depois daquilo tudo, o Senhor Jesus foi crucificado, ele foi morto, e ao 3º dia de sua morte ele ressuscitou. Glória a Deus. E quando Jesus ressuscita, ele aparece, segundo está no Evangelho de João, no capítulo 20, ele aparece na casa e saúda os discípulos com a paz e dá uma palavra tal. Aí depois daquele momento todo, no capítulo 21 de João, do Evangelho de João, Jesus chama Pedro e diz: Pedro, vem aqui comigo. E ele começa a conversar e Jesus pergunta a ele: Pedro, você me ama mais do que todos estes? Olha só que coisa extraordinária. O Senhor Jesus, ele vai tratar o coração, a vida emocional de Pedro, mas vai levá-lo no lugar aonde ele se acidentou emocional e espiritualmente. Se Pedro nega, agora Cristo vem conduzi-lo a reafirmar o seu amor. Eu fico pensando que Pedro estava debaixo de muita pressão naquele dia em que ele negou a Cristo. O seu mestre tinha sido preso, ele não tinha como fazer nada, porque ele era um contra muitos. Ele teve a sua esperança, que ele cria que Jesus era o Messias, a sua esperança ameaçada, estava solitário e negou. Nós corremos o mesmo risco, muitas vezes debaixo de pressão, muitas vezes debaixo de ameaças, muitas vezes quando nós vemos os nossos sonhos fugindo pelos nossos dedos, os nossos projetos se desfazendo, muitas vezes nós falamos coisas que não deveríamos falar, pensamos coisas que não deveríamos pensar e fazemos coisas que não deveríamos fazer. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Sozinho,
debaixo de pressão, ele escorregou. E eu e você estamos sujeitos também a isso. Se nos isolarmos no tempo de crise, no tempo de luta, no tempo de angústia, no tempo de tristeza, no tempo de dor, no tempo em que nós começamos a ficar deprimidos, nós estamos sujeitos a falar, a pensar e a fazer coisas que não deveríamos fazer, coisas das quais numa situação normal não faríamos, das quais nós nos arrependemos e nos entristecemos amargamente. Pois bem, como eu ia dizendo, o Senhor Jesus chama Pedro e a primeira coisa que ele vai consertar é a relação dele com os seus irmãos. Ele diz: Pedro, você me ama mais do que todos estes aqui? Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele não coloca o seu amor acima dos seus colegas. É como se Pedro tivesse se redimindo ou pedindo perdão aos seus colegas ali presentes e também ao Senhor, dizendo: olha, eu sei que eu te amo, eu não posso dizer que eu amo mais do que os outros. E Jesus se dá por satisfeito. Eles continuam caminhando e nesse momento, naquilo que Jesus pergunta, Jesus falou: já que você me ama, você vai pastorear as minhas ovelhinhas. E aí ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Olha só, Pedro negou 3 vezes. Jesus perguntou a primeira, agora pergunta a segunda: tu me amas? Pedro olha para o Senhor e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Olha, eu fico imaginando que todo aquele quadro de negação veio na mente de Pedro. E aí Jesus pergunta a terceira vez, e o texto diz que Pedro se entristeceu pelo fato dele ter perguntado a terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro sabia que não podia amar a Cristo assim como Cristo amava, mas ele fez uma declaração de amor. Olha, ele ficou triste, mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Talvez Deus há de te levar em lugares e prover situações onde você escorregou, onde você fez coisas, falou coisas e pensou coisas das quais você se arrepende hoje, e Ele quer curar você, Ele quer tratar você. Há uma palavra moderna hoje chamada cura interior, que não está na Bíblia, mas que se refere a um tratamento da alma, da mente, do espírito. Eu quero dizer para você que isso não é coisa nova, não é invenção dos psicólogos, nem dos coaches, nem dos profissionais da área de saúde, não. Essa é uma coisa antiga e Jesus dá os passos com Pedro, vai tratar o seu passado, vai tratar a sua dor, vai com ele lá onde ele sofreu o acidente e vai buscar a sua cura emocional, a sua saúde. Jesus quer fazer isso com você. Não adianta você ficar fugindo, não adianta você ficar dizendo que não existe, não adianta você negar a sua dor, não adianta você negar os seus tropeços, os seus acidentes, os seus erros, os seus vacilos. Olha, com Cristo não tem como esconder. Ele quer tratar com você, Ele quer curar você. Você acha que Jesus escanteou Pedro? Não, Pedro, você vai pastorear minhas ovelhas. Eu sei que há muitas comunidades evangélicas aí que quando o sujeito dá uma escorregadinha, não lhe dão uma chance de arrependimento nem de tratamento, os excluem, coloca para fora, não quero mais saber, é descartável. Olha, esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é inclusivo, ele vai buscar, ele vai deixar as outras ovelhas sadias, não vai buscar que se desviou. Nós precisamos ter isso em mente. Ele quer tratar a sua alma, Ele quer tratar o seu coração, não se recuse. Seja sincero, seja verdadeiro, que no momento que você colocar a sua dor para fora, Ele vai tratar a sua alma, Ele vai curar você. Talvez você precise conversar com alguém, com um pastor, ou com uma pessoa que você tenha
plena confiança, ou talvez você queira procurar uma ajuda profissional, não importa, mas o importante é que antes de tudo você coloque a sua dor para Jesus, que assim como ele curou a Pedro, ele vai curar você também. Não se isole, não fique sozinho, coloque para fora, peça ajuda, e eu tenho certeza que ele vai trazer saúde emocional e espiritual para a sua vida. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não se esconda, não negue o problema, não negue a sua dor, porque você pode embarcar numa canoa furada, pode embarcar numa viagem sem volta. Jesus, ele tem poder para tratar a sua vida. Entregue isso a ele, trate com ele, procure ajuda e Deus vai te dar a resposta que você precisa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.